Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a Missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 26 de fevereiro de 2024, para juntos lermos a Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, bom demais! Nós leremos hoje os capítulos 31, 32 e 33 de Números. Antes, porém, quero pedir que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe aqui um comentário. Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Assim você receberá também nosso momento devocional, meditar e orar, tá bom? Então, no final desse vídeo, nós estaremos parabenizando os aniversariantes desse dia 26. Vem comigo. A vingança contra os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra. 1.000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque da guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas de milhares. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dia, vocês deverão purificar-se a si mesmos e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo o que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade
deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor, de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675, 36.000 cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72, 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61, 16.000 pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16.000 pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre a unidade ou sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando e não está faltando ninguém. Por isso trouxeram como oferta ao Senhor os artigos de ouro, dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selo, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro. Todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojo para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e o levaram para a tenda do encontro, como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. As tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. Números capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazer e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben:
E os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cádiz Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele fez andar errantes, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será a propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas filhas e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, todas as terras com as suas cidades e territórios ao redor delas, cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleade
e Quiriataim, bem como Nebo e Baal-meon. Esses nomes foram mudados. E Sibma, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendentes de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote Jair. E Noba conquistou Kenate e os seus povoados, e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. As etapas da viagem desde o Egito. Números capítulo 33. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés resgatou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Hairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto. E depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Ataavá. Partiram de Quibrote-Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritmá. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mazerote. Partiram de Mazerote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gidigade. Partiram de Or-Gidigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Igim
e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. As normas para a ocupação e distribuição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem ao Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe caiu por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Encerramos hoje nossa leitura, amanhã encerraremos a leitura de Números. Isso mesmo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Daqui uns dias nós mudamos o versículo também, está pertinho. 3 dias para nós mudarmos o nosso versículo. Fiquem atentos. Vamos ali parabenizar os aniversariantes comigo. Parabéns! Feliz aniversário para você que está fazendo aniversário nesse dia 26 de fevereiro de 2024. Para você que está comemorando mais um ano de vida, que Deus te abençoe. Para os cônjuges que estão comemorando mais um ano de casados, parabéns. Para o bebezinho que está completando mais um mês de vida, parabéns. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E também a Marislene Batista, lá de Mineiros, aqui pertinho, nossa querida do nosso canal aqui. E o Alexandre Leal, lá de Uberlândia, sobrinho da Leila Leal, primo da Paulinha Leal, filho da Ruth Leal. Esse povo é leal, nós também precisamos ser para com o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês e eu quero orar pela vida de vocês. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, graças te rendemos, ó Deus, por conceder aos aniversariantes desse dia 26, mais um ano de vida, quer seja de casado, quer seja de idade mesmo, quer seja um mês, que o Senhor, ó Deus, abençoe grandemente essas vidas. Colocamos a vida da Marislene, Pai, tua serva, do teu servo Alexandre, Pai, nas tuas mãos, rogando as ricas bênçãos do Senhor. Que o Senhor os inunde, ó Deus, de amor, de alegria, de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, muitos anos de vida e muitas felicidades. Que o Senhor, ó Deus, derrame sobre eles as ricas e poderosas bênçãos do Senhor durante esse tempo todo que o Senhor permitir que eles vivam, que são muitos anos que nós desejamos. A estes que nos ouvem, estão aniversariando hoje, que essas bênçãos sejam a eles alcançados, ó Pai, por eles alcançados, em nome de Jesus. Abençoe grandemente, ó Pai, aqueles que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador, presenteando-os nesse dia com a graça salvadora, com a bênção da eternidade, que eles possam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo por teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos, crendo que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor há de se cumprir em suas vidas. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?